que a maravilhosa graça do nosso Deus Altíssimo e as consolações do Espírito Santo de Deus seja derramada sobre nós. Que Deus fale grandemente ao seu coração hoje, mas que fale de uma forma que fique para sempre marcado em seu ser. Essa palavra que Deus tem para nós hoje, ela está no livro de Ezequiel, no capítulo 47, do versículo 3 ao versículo 12. Essa palavra, nela, através desta palavra, veio a pergunta: como está o seu relacionamento com o seu Criador, com o autor de sua vida? Como está o seu relacionamento com o Filho de Deus, com aquele que veio ao mundo para pagar o preço do seu pecado e do meu pecado? Como está? Como está esse relacionamento? Está raso ou já está profundo? O Espírito Santo de Deus me trouxe essa palavra justamente para entendermos que, por mais que você pense que seu relacionamento já está profundo com o Senhor, ele ainda está raso. Acredita? O meu e o seu relacionamento com o Senhor ainda precisa ter mais profundidade. Precisamos ter mais intimidade com o autor de nossas vidas. Porque muitas vezes o dia a dia, a luta do dia a dia, ela nos afasta da presença. Ela nos afasta da presença. Eu posso comparar até com um vídeo que eu assisti ontem, que assim, falando, não parece que tenha relação, mas ao mesmo tempo você vai entender como tem relação. Nesse vídeo, a criança sobe na cama, os pais estão na cama, cada um com um celular. E aí a criança sobe na cama e procura a mãe. Quer afago, quer conversa, quer intimidade, quer relacionamento com a mãe. Quando ele vai, a mãe só empurra um pouquinho assim, afasta o menino e continua no celular. Aí ele vai pedir ao pai. Vai pedir relação, conversa, afeto. Afeto. Afeto com o Senhor? Sim, com o pai. Aí ele ali procurando afeto e o pai simplesmente descarta o filho e continua no celular. Depois aparece outra cena. A criança está ali com os brinquedinhos, tipo num local assim que é comum, como que eles desceram do apartamento e eles estavam num local que era comum, que é um espaço maior. E aí quando os pais vão passando por ele com o celular, muito ocupados com o celular. A criança coloca uma mãozinha no pai, a outra mãozinha na perna da mãe, que eles passam, e eles não consideram nada, não dão a mínima e a criança cai. Mas eles continuam ali. E aí aparece outra cena, que a criança está com o tablet e os pais pedindo ali ao menino, a atenção do menino, para o menino entregar o tablet para eles. Eles estavam pedindo o tablet, não era o menino. Não era o menino, era o tablet. Aí o menino sai, corre um pouquinho, joga o tablet no chão, quebra o tablet, aí eles despertam e vão abraçar o filho.
E assim termina esse vídeo. Eu achei difícil demais de ver até o final. Me deu uma tristeza muito grande, porque infelizmente esta é a nossa realidade e isso está acontecendo. Agora veja bem, essa parte eu posso deixar para um outro momento, para falar em outro momento. Mas vamos comparar que aquela criança seja o Senhor querendo relacionamento mais profundo com você. E apesar de você ter até amor, como os pais têm amor aos filhos, claro. Mas o mundo, a ilusão do mundo ali era o celular. E agora eu comparo o celular como todas as coisas do mundo que nos afastam de Deus. Eu vou fazer o seguinte. Você é aquela mãe. Você é aquele pai. O Senhor é a criança. Aleluia. Os celulares são as coisas do mundo. E o Senhor, Ele tenta, Ele se aproxima de você, Ele vai até você, Ele chama você, mas você está muito ocupado com o mundo. E você esquece que o mais importante está ali jogado, você não quer saber dele. Porque você está muito voltado para as coisas do mundo. Você está muito ocupado. Está muito ocupada com o mundo. E é divertido. E chama sua atenção. E te ocupa. Satanás é astuto. Ele coloca as coisas para te ocupar. Para você não ter o menor tempo, nem interesse de falar com o seu Criador. E ali você está muito... E ele tenta, mas você não dá a menor atenção. E aí, aquela cena, que o menino agora ele estava no controle daquilo que chamava tanto a atenção deles. O tablet estava ali nas mãos do menino. O mundo, por mais que ele não queira, ele está debaixo do domínio de Deus, do nosso Criador. Ele tem o controle. Ele é o Senhor do mundo. Ele domina o mundo. Ele fez a terra, fez o universo e fez tudo o que há na terra e nos céus. É dele. Foi ele quem fez. Ele pode segurar. E ele pode fazer ali tudo para te salvar. E ali os pais interessados era para que o mundo voltasse a ser como eles queriam. Eles queriam eram as coisas do mundo, não era a criança. Por um momento eu cheguei a pensar que eles estavam querendo a criança. Eu pensei que eles tinham entendido e que eles queriam a atenção da criança. E que agora a criança estava querendo se empolgar com as bobagens do mundo. Mas aquela criança, que é o Senhor, na analogia que eu estou fazendo, que o Senhor está fazendo e passando hoje para mim e para você, ele não tem nenhum interesse com as coisas do mundo. Ele estava segurando o mundo para nos salvar do mundo, para nos livrar do mundo. E se for preciso, ele vai quebrar o mundo. Ele vai destruir, esfacelar o mundo para te salvar, para nos salvar. E o menino quebrou. O Senhor não destruiu aquilo que ele fez e que ele pode destruir porque é dele. E tudo é dele para ele. Ele pode destruir esse mundinho aqui. Ele pode tirar todas as armas que Satanás tem que nos engana. E botar Satanás lá no lugar dele, que é no inferno. Ele pode.
Ele pode destruir tudo. Mas ele só mandou uma pandemia. Ele só permitiu mesmo a pandemia. Oh, Deus misericordioso! Ele tem tudo, o controle todo da terra nas mãos dele. Mas não quebrou o tablet. Ele não destruiu. Você acorda, o sol está no mesmo lugar. Você acorda, as árvores, os pássaros estão cantando. E como nunca, como os pássaros estão se aproximando do homem. A inocência do pássaro. Para você lembrar que ele disse, como eu cuido do pássaro e você, que é mais importante. Claro que eu cuido de você. Ele cuida. Mas se for preciso, ele vai destruir o mundo para salvar você. Ele arrebenta com o tablet. Porque é dele. Nós somos dele. Mas nós somos muito mais preciosos para ele do que o mundo que ele fez a terra. Nós somos mais importantes para ele. Porque somos imagem e semelhança dele. Por isso que ele quer tanto salvar você. Por isso que, mesmo doendo nele, ele permitiu essa pandemia. Ele recolheu alguns milhares, como ele disse, que teria que fazer. Havia necessidade. Nós estávamos cegos, caminhando para a morte. Havia necessidade, sim. Não diga que não havia necessidade. Você sabe que até a igreja do Senhor estava permitindo a sujeira do mundo dentro da igreja. Os líderes não sabiam mais como administrar. As pessoas estavam com o celular dentro da igreja, porque vocês sabem, né? Tem o aplicativo da Bíblia Sagrada no celular. Então, na hora que você está olhando, você é que sabe se você está olhando mesmo a Bíblia. Então você ainda tinha mais essa liberdade de você ficar olhando o que você quisesse. Podia ser pornografia, podia ser qualquer coisa. Piadas picantes, alguém blasfemando de Deus, o que você quisesse. Você podia fazer isso. Porque você estava com a janela aqui na sua mão que dava acesso ao que você quisesse, até a Bíblia. E ali o pastor dividindo a sua atenção com a Bíblia. Ou não. É isso que Deus está revelando hoje. É isso que Deus está dizendo aqui. Que a igreja precisava de conserto. A igreja do Senhor estava precisando urgentemente de conserto. E ele, pelo seu infinito amor, misericórdia e bondade, sabe o que ele fez? Ele nos permitiu passar pelo aperto. Ah, então você ficava muito ocupado, muito ocupado, porque você precisava, você trabalhava, você precisa trabalhar, claro que precisa trabalhar. E Deus te abençoa no trabalho. Se você for bênção, melhor ainda. Se você for luz e sal no seu trabalho, oh maravilha, glória a Deus. Aí quando você sai cansado do trabalho, também você não é de ferro. Claro que você vai se encontrar com seus amigos, com suas amigas. Você vai precisar de ter aquele momento com eles. E aí beijinho pra cá, beijinho pra lá, todo mundo não sei o quê. E muitas vezes lá também ficavam. Não adiantava ficar só com aquela pessoa que você terminava nem ficando. Pensava que estava ficando, conversando com aquela pessoa, se relacionando com aquela pessoa, mas do jeito que você não se relaciona com Deus, não tinha tempo de se relacionar com Deus, até com as pessoas que estavam na sua frente, mas fazia parte. Você poderia até conversar com eles pelo celular, podendo olhar para a pessoa e falar. O afeto, o amor esfriou. Não tinha mais relacionamento com Deus, que coloca amor no seu coração, e com as pessoas. Era raso, o relacionamento raso.
muito superficial. Aquela pessoa, você muitas vezes estava sofrendo demais, aí a outra colega vai e, como você está, fulana? Aí você imediatamente tira uma foto morrendo de rir, e você ali chorando por dentro e manda para a pessoa, ai, fulana tá bem demais, morrendo de rir, feliz da vida, com uma turma. Ela nem estava na turma, na verdade ela estava querendo falar com alguém. Porque o vazio da alma dela estava grande. Porque só é preenchido com o autor da sua vida. Com o autor da vida dela. Aí estava vazio grande. Por mais que ela tentasse, e Satanás colocando ocupações e mais ocupações, o tempo inteiro. Quando você chegava à noite, ela estava morto de cansado. Seu relacionamento com o Senhor é tão raso que você achava que seria o suficiente dizer boa noite, Senhor, e adormecer. Senhor, amanhã a gente se fala. Ele estava no último plano. Relacionamento raso. Relação rasa. Intimidade zero. Muitas vezes você estava tão acostumado a se relacionar com outras pessoas e pelo celular, que você acabava de falar com uma pessoa, se despedia da pessoa, aí quando chegava em casa, ai, eu esqueci de falar com você, aí vai pelo celular. De dizer isso, isso e isso. Aí a pessoa vai dizer, ai, aconteceu tudo isso de terrível com você. Que pena, mulher. Ou que pena, amigo. E aí, não resolvia. Aquele que podia resolver estava esquecido. Relacionamento raso. Estava esquecido. Você ia desabafar com alguém que não ia resolver. E aí o seu problema crescia. E você caminhando para a morte sem perceber. E você, que eu digo, nós estávamos caminhando para a morte sem perceber. Aí chegava o domingo. O domingo, pela manhã, tem a escola dominical. Eu gosto muito de estudar em casa, de ter aquele momento, eu e meu esposo lendo a Bíblia Sagrada. Mas existe a escola dominical. Então, se você não vai passar, você não vai ter nenhum momento com Deus, vá à escola dominical, você vai ouvir a palavra de Deus. Aí você vai, ou então quem é católico, vai para a missa. E aí, o resto do dia, o que vai acontecer no resto do seu dia? Você vai meditar na palavra que você ouviu na escola dominical, ou que você leu na sua casa ao despertar, agradecendo a Deus ter acordado com vida. Eita, que coisa boa, acordei mais um dia, estou vivo. Obrigado, Senhor. Obrigada, Senhor. Não é assim? Aí, terminou aquele momentinho, aí você vai fazer o quê? Vai olhar asneiras no celular, ou, de preferência, se você não prefere olhar asneiras no celular, tem muita asneira na televisão, você vai escolher qual o canal que tem mais bobagens para falar. Tem alguns canais que falam sobre assuntos diversos. Eu não vou dizer para não entrar em nenhum canal. Agora, tem sempre um canal no Netflix, foi que eu achei difícil, na net, é que eu achei muito difícil encontrar um canal cristão. Achei difícil, foi luta. Aí eu encontrei um. E na Cabo, eu encontrei um também. 164, Rede Super. Esse é uma bênção. Mas se você sair desse umzinho, olhe como eles investem pouco. Todo o empreendedor que investe em programas e tudo, como eles investem pouco em Deus. Você encontra um canal e os demais só lixo. Aí para você sobreviver sem você ver prostituição, homossexualismo, mas nas propagandas não tem jeito não escapa. Aí você vai procurar ali alguma que tem sobre arquitetura, sobre reformas de casa, sobre culinária, sobre vida no campo, sobre
vida de uma família que mora na fazenda e não sei o quê, mas fique segurando o controle, porque quando der propaganda, pode ter certeza, vai ter que ter alguma coisa voltada a pedofilia, homossexualismo, adultério ou prostituição. Não tem para onde correr, não. Você tem que ficar ali atento para, imediatamente desligar. Aí espera. Homem, é uma loucura. É assim que tá o mundo. Aí você, nesse momento, vai procurar se relacionar com pessoas e falar de Deus para elas. Vai agora fazer diferente, é isso que o Senhor diz. Olhe nos olhos daquela pessoa que você vai falar e olhe o que você vai dizer. Pense no que você vai falar. Ai, mas ela vai morrer de rir se eu passar para ela uma piada. Olha, você sabe, eu não sou contra Deus não, né, fulano? Você sabe, eu não tenho nada contra Deus. Agora, essa piada foi engraçada. E essa piada, com certeza, ela vai diminuir a verdade do Senhor. Ela vai te desviar do caminho que leva para a vida. E, consequentemente, ela vai te levar para a morte. Mas você vai perder de fulano morrer de rir e achar você igual, raso como ele, sem relacionamento nenhum com Deus. Mas essa pessoa é tão importante, mais do que a sua vida eterna. Essa pessoa que você quer agradar e assim você desfaz do seu Criador. Essa pessoa, ela é mais importante do que a sua vida eterna? Se for, continue raso. Continue tendo um relacionamento bem superficial com Deus. Bem de longe. Ou até negue logo o Senhor. É assim que ele fala. O morno, ele vomita. É tempo. É tempo de despertar. Decida-se. Saia de cima do muro. Saia de cima do muro. É tempo. O Senhor diz, é tempo de você, jovem, sair de cima do muro. É tempo de você despertar. Ah, mas eu vou desagradar. Eu vou ser o careta da sala. Eu vou ser o babaquinha da sala porque creio em Deus. Escolha. É melhor ser babaquinha da sala e ter uma vida eterna ou ser o cara e ter uma morte eterna. Não tem meio termo, não. É tempo. E você, adulto, homem, mulher, idoso, idosa, é tempo. Desperte. Não tem mais como brincar com Deus. Ouçam as crianças. Ouçam as crianças. Ouçam o que elas estão falando. Ouçam nas redes sociais. No lugar de você vestir a sua criança com roupinha de prostituta e ela ficar cantando e dançando bobagens, mostre a ela a verdade. Compre uma Bíblia Sagrada infantil e leia para ela. Você vai se surpreender. Como o coração dela é muito puro, não está tão sujo do lixo que você está colocando dentro da sua casa, aí logo, logo ela vai receber aquela palavra. E quando o Espírito do Senhor habitar nela, ela vai conseguir até levar você para a vida. Através dos grandes ensinamentos que Deus vai dar através da criança. Enquanto Satanás está querendo prostituir as nossas crianças, perverter a inocência delas, Deus está abençoando as nossas crianças,
salvando as nossas crianças e usando as nossas crianças para nos salvar. Eu nunca tinha visto tanta investida de Satanás contra as nossas crianças como eu estou vendo hoje. Mas também eu nunca tinha visto tanto mover do Espírito Santo na vida das crianças como eu estou vendo hoje. Sabe por quê? Porque Satanás já perdeu. Quando Jesus morreu na cruz por nós, ele perdeu, porque o preço foi pago. Aí Jesus ressuscitou, que a morte não ia suportar mantê-lo com ela, porque ele tem o domínio sobre a morte. E aí Jesus ressuscitou e está sentado à direita do Pai, intercedendo por nós. Por isso que as nossas crianças não serão alvo de Satanás. Deus só nos mostrou qual o plano de Satanás contra nossas crianças. Revelou o que é que ele está fazendo nas faculdades com os nossos jovens. Portal do inferno está sendo as faculdades. Agora, se você, jovem, chega na faculdade com a verdade, conhecendo já a verdade, você vai dar um banho no seu professorzinho. Como eu fiz. A professora veio mostrar Karl Marx, que ele era isso, ele era aquilo, um retardado, um abestalhado, que levou um monte de gente já para o inferno, foi usado por Satanás, foi instrumento de Satanás, terminou não aguentando a vida e se suicidou. Um retardado, e o povo endeusando ele na faculdade. Aí quando eu cheguei na faculdade, como eu tinha... Olha, vocês sabem o que é crente? Quando ele termina de se converter, ele tá ali com fogo todo. Porque ele, de repente, descobriu uma alegria, passou a sentir uma alegria que ele nunca tinha sentido na vida. Pois foi o que aconteceu comigo. Eu me converti em 1989. Eu conheci a palavra de Deus. E ele me libertou do império das trevas e me trouxe para a luz. E aí, em 1989, foi o meu primeiro semestre. Eu passei no vestibular de 88, que é no final do ano, né? E em 1989, chego na faculdade. Quando vou estudar sociologia, e outras disciplinas também fazia menção desse retardado. Mas a sociologia, ela veio em Karl Marx. E Deus é tão bom que no grupo que Deus colocou, ela dividiu em grupos. A parte desse rapaz retardado ficou para mim. A barbona branca, mais feia do mundo. O homem era feio de doer. Mas... dizendo que ele era o máximo. Aí eu fui toda animada ver quem era ele. Retardado, minha gente. Ele não conhecia a verdade. Por isso que mesmo que ele tivesse alguma boa intenção, Satanás fez uma péssima intenção da boa intenção dele. Porque ele estava vulnerável. Ele não tinha relacionamento com Deus. Então ele estava vulnerável para Satanás. E um alerta para a gente. No momento em que nossa relação com Deus se torna rasa, nós ficamos vulneráveis a Satanás. E era como aconteceu com esse coitado desse Karl Marx. E a conversa dele era muito bonita, porque não é feia. A conversa, ele vai com conversa feia, para todo mundo ser louco, apaixonado por ele. Claro que a conversa era bonita. Satanás floreou tudo e não sei o que, parecia que era o homem melhor do mundo. Por quê? Porque ele dizia que o comunismo era que era o certo, entendeu? Porque na mentalidade dele, talvez não, com certeza ele não ia conseguir. Mas se um dia ele conseguisse ser presidente do país dele, aí eu acho que ele ia fazer igual aos outros que aderiram ao comunismo. Pegaram os bens de todo mundo, dos ricos e dos pobres,
guardou para si e ficou dando de conta-gota o pão de cada um. Todo mundo tem que comer igual, o pão seco, o pão dormido, carne de cachorro. E eles lá na glória, dando de conta-gota o alimento para o povo, roubou, assaltou, tirou daquele que tinha trabalhado de morrer para ter a casa dele, tomou a casa da pessoa e deixou todo mundo sem casa. Todo mundo sem comida. Pronto, esse é o comunismo. E ele provavelmente ia fazer a mesma coisa. Por quê? Porque ele era vulnerável a Satanás. Ele negava a Deus. Quem nega a Deus já sabe, está vulnerável, frágil. Satanás entrou, fez festa, depois acabou com ele, fez ele se suicidar, não aguentou e morreu. Aí eu cheguei para a professora e expliquei para ela quem é ele. Eu digo, olha, parecia até um rapaz inteligente. O que ele está falando aqui, se fosse como ele está dizendo, se o Estado não tomasse tudo de todo mundo e desse de conta-gota para todo mundo, e ali o ditador é que ficava rico, era só ele que ficava rico, eu digo, se a conversa fosse essa bonitinha que está aqui, parecia até um rapaz inteligente. Mas no final, eu entendi, quando me aprofundei no estudo dele, que ele não era nada inteligente. Apesar do que ele parecia ser tão inteligente, mas não era. Professora, por quê, minha filha? Eu disse, porque ele nunca leu o livro da vida. Ele não conhecia a verdade. Ele nega o autor da vida que ele tinha. Por isso que ele se deu mal, professora. Graças a Deus, minha nota foi altíssima. Agora, por quê? Porque eu falei das ideias dele. Mas eu falei quem ele era também. Eu tenho liberdade, é isso que está faltando. Fica todo mundo achando que a gente não pode falar o que está pensando, o que a palavra de Deus diz. Mas eu, menino, eu tinha me convertido há pouco tempo, eu estava ali com todo o gás. Deus tinha feito coisas grandes na minha vida já, naquele pouco tempo. Ele transformou a minha tristeza em alegria. Ele me libertou. Eu passei a conhecer o que era a verdadeira alegria. Foi bom demais. Eu digo, por isso que esse Karl Marx se suicidou, professora, porque ele não conheceu a verdade. Relacionamento raso é muito perigoso com Deus. Não tenha relacionamento nenhum com Satanás. Agora, ter relacionamento com Deus raso é muito perigoso. Porque isso mostra que você paquera com a morte. Que você paquera com o pecado. Como você paquera com o pecado, você não abre mão de algumas coisas, então sua relação com Deus não é profunda. Você não chega nas águas. Você não chega. Agora, irmãos, eu vou ler aqui sobre as águas do Espírito. O que ela pode fazer. Ezequiel, capítulo 47. As águas que saem do templo. O homem saiu para o leste. Aqui Ezequiel teve uma visão espiritual. Uma visão espiritual. Mais uma, porque ele teve muitas visões espirituais. Deus se revelava de uma forma muito profunda. O povo, nos primeiros momentos do livro de Ezequiel, você vê como o povo estava no pecado, mergulhado no pecado, afastado completamente da vida, voltados para a morte. Não queriam nada com Deus. Relacionamento raso, que para Deus o morno, ele vomita. Agora o povo começou a sofrer naquele sofrimento, porque o distanciamento de Deus, Satanás disse, agora eu tenho acesso. Ah, Senhor, o Senhor diz os seus, eu não posso mexer, mas esses, eles não querem nada com o Senhor, não. Aí ali, o povo de Deus sofrendo, o povo de Deus sofrendo,
sofrendo. Aí o povo de Deus começou a buscar o Senhor. Começou a se arrepender dos seus maus caminhos. E ele, como um bom pai, começou a querer relacionamento com aquele povo arrependido. E ali, naquele tempo em que Deus queria reconciliação com o seu povo, Ezequiel teve esta visão. Começar no capítulo 3. O homem saiu para o leste, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 500 metros e me fez passar pela água. A água que escorria do templo. E me fez passar pela água que me dava pelos tornozelos. As águas do Espírito estavam apenas nos tornozelos do profeta. Só nos tornozelos. Mediu mais 500 metros e me fez passar pela água que me dava pelos joelhos. Ainda uma relação rasa. Pelos joelhos, quando as águas estão nos nossos joelhos, nós caminhamos com os nossos próprios pés, vamos para onde queremos, é a nossa vontade que ainda está à frente. Relação rasa com Deus. Está só nos joelhos as águas. Você vai, pisa e sai pisando e depois você vai ali, você olha se tem alguma pedra, desvia da pedra, ou então você vê algo ali porque você está vendo uma coisa muito interessante, um ouro, um bem, e você está ali, você vai e tem o domínio de chegar até ali porque você está caminhando com os seus pés, você está ali decidindo a sua vida. Ali quem domina é você. Tá só nos joelhos, tá rasa, muito rasa essa relação. Mas o homem mediu mais 500 metros e me fez passar pela água que agora me dava pela cintura. Tava na minha cintura a água. Eu ainda tinha domínio próprio. Eu ainda era dono de mim. Tanto nos tornozelos, como nos joelhos, como na cintura. Eu ainda sei o que estou fazendo. Eu ainda tenho as minhas vontades da carne sobre a vontade do Espírito. O Espírito, ele está por aqui, mas ele ainda não me domina. Está raso, ainda está rasa a relação. Mas o homem mediu ainda outros 500 metros e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido. Eram águas em que se podia nadar. Os pezinhos dele não encostavam mais, não tinha mais autocontrole não, tinha que nadar. Um rio pelo qual não se podia passar andando. Não se podia passar andando. Não tinha mais o domínio sobre si mesmo. Que a carne, eu decido que ela é que vai falar mais alto, porque eu estudei tanto para esse concurso. Eu passei, agora não vou usufruir, não, é? Quem fez você passar no concurso, ou você assumir esse cargo relevante, foi Deus. E se você não mergulhar nas águas, sua relação é rasa e você não vai chegar na vida eterna. Então o homem me perguntou: você viu isso, filho do homem? Então o homem me levou de volta à margem do rio. Aí ele disse: pronto, eu já expliquei. Quando cheguei lá, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, dos dois lados do rio. Então me disse: estas águas correm para a região leste, descem ao vale do Jordão e entram no mar, cujas águas ficarão saudáveis. As águas
que já existiam, que recebiam as águas do Espírito, se tornavam saudáveis, aquelas águas. Todos os seres vivos que povoam os lugares por onde este rio passar terão vida. Vou ler novamente. Vou repetir o que diz no começo do 9. Do versículo 9 do capítulo 47 de Ezequiel. Todos os seres vivos que povoam os lugares por onde este rio passar terão vida. E haverá muitíssimo peixe, porque essas águas chegaram lá. Porque essas águas chegaram lá. Então terá muito peixe, abundância de vida. As águas do Mar Morto se tornarão saudáveis. E tudo viverá por onde quer que esse rio passar. Oh, Deus! As águas do Mar Morto se tornarão saudáveis. E tudo viverá por onde quer que esse rio passar. Junto a ele se acharão pescadores. Nós, o povo de Deus, aleluia. Nós somos os pescadores de vidas. É a nossa obrigação. Não vamos ficar inertes, só recebendo a bênção. Temos que pescar. Lance a rede, pesque vidas. Junto a ele se acharão pescadores. Desde Engedi até em Eglaim haverá lugar para estender e secar as redes. Os peixes serão de muitas espécies. Quem serão os peixes que nós vamos pescar? Almas. Toda parte do mundo. Todo tipo de peixes. Todo tipo de seres. Todo tipo todos os povos. Todas as línguas, todos os povos. Peixes de toda espécie. Peixes que vão chegar todos cheios de piche, sujos, porque poluíram eles. E aí vamos cuidar, limpar, cuidar desse peixe. Os peixes serão de muitas espécies, como os peixes do mar grande. Mas os seus charcos e os seus pântanos não se tornarão saudáveis. Satanás continua sendo Satanás. O adversário de nossas almas, ele continua sendo o mesmo, o lixo, a escória. E ele vai para o inferno, que é o lugar dele. Ele não ficará saudável, porque ele escolheu a morte. E ele quer nos tragar para morrermos com ele. Mas os seus charcos e os seus pântanos não se tornarão saudáveis. Serão deixados para o sal. Aquele sal que não vai deixar que ele viva. Por que existe esse mar morto? Por que é chamado de mar morto? Porque tem muito sal ali. E aí não tem vida, por isso que ele é morto. Porque ele tem muito sal. Então esse sal não é o nosso sal para dar sabor à vida das pessoas. Esse sal aqui, que vai ficar no charco de imundície, onde não será saudável, onde não haverá vida, ele será estéril. É o sal que esteriliza, que deixa estéril. É onde Satanás está. Nas duas margens do rio, nascerá todo tipo de árvore frutífera. As folhas dessas árvores não murcharão, porque elas estão na seiva, alimentadas pelo Espírito Santo de Deus.
e elas nunca deixarão de dar o seu fruto. Produzirão frutos novos todos os meses, porque são regadas pelas águas que saem do santuário. Oh, aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Ai, Deus grande. Os seus frutos servirão de alimento e as suas folhas de remédio. Aleluia, glória a Deus. Ai, meu Deus, que coisa grande. Oh, Deus grande. Vamos orar, irmãos? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eis, Pai, que estamos aqui diante de Ti, Pai, pedindo, Senhor, meu Deus, que o Senhor nos aprofunde nas Tuas águas. Que não sejamos mais nós que venhamos decidir as nossas vontades, mas que a Tua vontade prevaleça em nossas vidas. Nos coloca no centro, Pai, da Tua vontade. Eu quero, Pai, Te servir. Eu quero Te seguir. Eu quero andar segundo os Teus planos. Eu quero fazer a Tua vontade, ó Pai. Que as águas do Teu Espírito estejam sobre nós, sobre mim e sobre cada um, Pai, que se entregar a Ti. Eu Te consagro, Pai, toda a terra e todos os seres viventes que há sobre a terra, que há na terra, Senhor. Em Tuas mãos eu Te consagro. E clamo que o Senhor derrame das Suas águas que vem do Teu santuário, Senhor. Derrame sobre toda a terra. Vem nos lavando, ó Deus. Vem nos purificando, Pai. Vem nos trazendo, Pai, da Tua vida. Porque vida só em Ti, Senhor. Não queremos mais ter uma relação rasa com o Senhor. Nos perdoa, Deus. Perdoa a Tua igreja, perdoa o Teu povo. Pai, livra-nos de todo mal. Lava-nos com as Tuas águas. Que todo mal saia no nome do Teu Filho Jesus Cristo. Que venha o Teu reino, Pai, sobre toda a terra. Sara a nossa terra, Senhor. Eu Te peço por cura. Sara a nossa terra. Cura todos os enfermos, Senhor. A minha irmã pediu, Gracinha, Pai. Minha irmãzinha muito amada, pediu que o Senhor a curasse daquela dor de cabeça persistente, Pai, que ela tem. E eu peço que o Senhor chegue com o Teu bálsamo de cura. Derrame, Pai. Oh, Deus. Das folhas, Pai. Daquelas folhas que o Senhor disse que os frutos alimentarão e as folhas serão para curar, para sarar, serão remédio. Derrama, Pai, do Teu remédio sobre todas as pessoas que estão enfermas. Derrama sobre nós, Pai, do Teu Espírito Santo e vem nos sarando. Sara a nossa terra, Senhor. Perdoa os nossos pecados e sara a nossa terra. E que a nossa relação, a partir de hoje, Pai, seja muito mais profunda. Que não seja rasa. É no nome de Jesus que eu Te peço. Jesus Cristo, que morreu por nós e ressuscitou ao terceiro dia e subiu aos céus e está sentado à Tua direita, ó Pai, intercedendo por nós. Obrigada, Jesus, pelo sacrifício da cruz. Obrigada, Senhor, por não desistir de nós. Deus seja louvado, Deus seja adorado e engrandecido. Quanto mais Te adorarmos, Senhor, mais entraremos nas Tuas águas. A Ti, toda honra, toda glória e toda adoração. É o que eu Te peço, no nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Amém, irmãos. Amém.